Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo. Gostaria de me apresentar primeiro. Meu nome é Jesus Ortiz, ministro de louvor Nazareno Rio das Ostras, e gostaríamos de iniciar um projeto nesse verão com vocês. Um projeto que iniciou no meio da pandemia por causa de um grande irmão nosso, o Luquinha, e a gente quer dar continuidade. Então iniciamos dessa vez o Jesus Talks. Para conversar um pouco sobre alguns pontos da Bíblia que são importantes a gente conhecer, aprender e talvez ver com outro tipo de visão fora da normal. Então gostaríamos de convidar vocês a que fiquem conosco durante esse tempo. Será um tempo muito interessante. A gente vai falar muito sobre a Bíblia e principalmente sobre o que Jesus fez na caminhada dele aqui na Terra. Então os evangelhos serão a nossa base. E primeiro vamos começar com algumas das partes que são mais interessantes para a gente. Então, já deixe curte, compartilhe, enviar para as pessoas que você acha que precisam ouvir um pouco da palavra de Deus nesses momentos. Agora a gente estamos caminhando para um novo momento, né, de pandemia, um momento onde temos muitas incertezas, queremos trazer um pouco mais do reino e da palavra. Então, nesse primeiro vídeo a gente quer conversar com vocês, quer explicar para vocês como é que vai funcionar o processo. Nós falaremos principalmente sobre a Bíblia, a gente vai falar sobre alguns das melhores passagens para mim que temos, ou como que aprender e onde aprender, e a gente vai iniciar nesse processo todo, nesses primeiros talvez 5, 6 vídeos, falaremos sobre o Sermão do Monte. Então é uma ideia que surgiu algum tempo atrás e que agora a gente consegue colocar em prática. Então, para que a gente consiga dar prosseguimento, a gente vai falar com vocês um pouco de como qual era o aspecto histórico no momento que Jesus chega até o topo do monte, se assenta e começa a ensinar. A gente tem que lembrar que o Sermão do Monte se encontra em Mateus 5, praticamente Mateus 5 inteiro é esse sermão que Jesus fez. E se você pegar um pouco a história, o que estava acontecendo, já em Mateus 4 a gente tem toda a parte onde Jesus é apresentado para a multidão como uma pessoa que fazia milagres e prodígios. Então muitas pessoas já seguiam ele. Se você pegar, por exemplo, Mateus 4, 23 e 24, se você colocar na Nova Almeida, está escrito: "E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão." Então, se você pegar o 23 de novo, está escrito: Jesus percorria toda a Galileia ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. E é isso que a gente quer entregar para vocês. A gente quer falar sobre o reino. E para a gente falar sobre o reino, não existe nada melhor do que para mim, Jesus, uma das melhores pregações, melhores sermões que ele nos deixou. Ele é um pouco extenso, ele é um pouco longo, mas por isso que a gente vai dividir em várias partes esse GTV, para que você consiga explorar e conhecer um pouco mais. Então, no início a gente já sabia, Jesus já era conhecido, ele já estava sendo reconhecido como o cara que fazia os milagres, ele era o cara que levava o reino, mas ele era o cara que também todo mundo estava de olho. Se tinha uma pessoa endemoniada, levavam para ele; se tinha uma pessoa com algum tipo de enfermidade, era levada até ele, porque ele conseguia curar. Um dos pontos mais importantes é entender que Jesus nesse momento se tornava o ambiente de cura do povo da Galileia. Qualquer pessoa conhecia Jesus, tinha um conhecimento de quem ele era, levava essa informação para outro, falava: tem um rapaz que vive andando pela Galileia, que vive rodeando todos os lugares onde ele leva a cura, porque ele é a cura. Então é muito importante que a gente entenda de que esse momento onde estamos conversando, Jesus era famoso, mas famoso não um famoso ruim, mas um famoso reconhecido pelo que ele fazia.
tanto que chegou à Síria. Então, se você vê o mapa de Israel para a Síria, tem uma diferença bem grande. Então, isso se alastrou por todos esses povos. Então, Jesus era conhecido. E para darmos início em si ao que acontece, a gente vai lá em Mateus 5, no versículo 1, está escrito: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo... A princípio, aqui tem algo que a gente já precisa conversar. A gente nunca sabe, nunca vai entender onde que era esse monte. Muitos falam que é o monte de Cafarnaum, muitos falam que havia um monte específico em Jerusalém, mas na verdade a gente não sabe. Mas Jesus, ele seguia tradições, ele conseguia seguir uma tradição igual àquele que ensinava. Ele sentava, ele se assentava e assim ensinava. Então, uma questão que a gente consegue entender na Bíblia é que ele se encontrava no lugar onde ele ficava à vontade, e ali ele sentou e quis conversar com os discípulos. Outro ponto interessante, quando a Bíblia fala de discípulos, nesse caso não somente são os 12, né? A gente tem a variedade de pessoas que o seguiam. Historicamente a gente vai ver muitas pessoas falando do número, né? A numerologia que existia em relação ao número de discípulos que se encontravam ali, mas a gente nunca vai saber a verdade. A Bíblia, ela chega a comentar, quando estamos um pouco mais no versículo 6, sobre quantas pessoas haveria ou não, mas é uma aplicação, digamos, não assertiva. Não tem tinha tantas pessoas. Na verdade, a gente tem uma aplicação de que havia um número determinado de X pessoas. Então, se você pegar o Sermão da Montanha inteiro, você vai começar no capítulo 5, vai passar pelo 6, vai ter um pedaço no 7, e esse caminho todo a gente vai fazer. Mas a gente vai iniciar hoje com 2 versículos importantes. Fora um, que é a aplicação normal do que a gente tem, né, qual que era a ambiência do Sermão do Monte. A gente vai iniciar com as 2 primeiras palavras, as 2 primeiras frases do sermão. A primeira frase está lá no versículo 3. Está escrito: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não precisamos comentar muito. Muitas das pessoas, às vezes, elas pegam esse versículo e falam: cara, mas eu preciso ser pobre de espírito. Isso quer dizer que eu preciso ser uma pessoa que não entende, que não compreende, que não tem relacionamento espiritual? Não, pessoal. Jesus, quando ele fala os pobres de espírito, são as pessoas que entendem que tem alguma coisa a aprender e a ficarem ricas do espírito. É diferente quando você está comentando com alguém que nunca teve conhecimento espiritual e com alguém que já teve. Então, quando a pessoa é pobre de espírito, você tem uma aplicação que é diferenciada de tudo que tem, e ali você consegue fazer o que é mais necessário para a tua vida. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino. E o reino é tudo isso que a gente vive, tudo isso que a gente vivencia, é tudo isso que a gente aplica hoje em dia. O reino dos céus, ele é grande. O reino dos céus, ele é tudo para nós como cristãos. Então, o reino dos céus, ele é aplicado, ele é vivido. E você tem essa aplicação. Você que às vezes se sente mal, que às vezes se sente depressivo, que às vezes se sente num ponto muito baixo da tua vida, entenda que você já merece esse reino. Então, os pobres de espírito herdarão o reino, porque ele deles é o reino. A segunda parte desse vídeo é relacionada ao versículo 4. Está escrito que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Às vezes é muito complexo para as pessoas entenderem por que Jesus ele dava essas informações, mas na verdade ele dá uma aplicação para a nossa vida. Nós, nesse ano que passou, 2020, tudo que a gente tem vivenciado tem nos levado a aprender como igreja de que existem momentos bons e esses momentos difíceis. Eu não vou falar que são ruins, porque a gente não tem momentos ruins, graças a Deus a gente vive momentos difíceis. E nesses momentos, a vontade de chorar é grande, a vontade de se expressar é grande, a vontade de se entristecer é muito maior. Mas Jesus ele já começa a anunciação daquilo que é muito maior. Jesus já começa a entregar
aquilo que iria deixar, que foi o Espírito Santo. Então, bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Então, nesse primeiro vídeo, a gente gostaria de deixar esse início de aplicação histórica e também esses 2 primeiros versículos. Compartilhe com as pessoas que você gostaria que ouvissem essa palavra. Uma coisa que é muito interessante, que a gente precisa levar adiante, é que o reino dos céus ele precisa ser pregado. E o reino dos céus nos traz coisas boas. E por isso a Bíblia, nesse sermão de Jesus, ele foi muito claro quando ele falava que somos bem-aventurados. E uma pessoa bem-aventurada é aquela pessoa que ela é regozijada, ela se sente feliz e ela é agraciada com isso. Então, se hoje você se sente débil dentro do teu espírito, entenda. O reino de Deus, o reino dos céus se encontra em você. E se você hoje chora por alguma situação difícil, por alguma necessidade que você passou, entenda, você será consolado. Então, deixem seu like aí, compartilhem com o maior número de pessoas que vocês quiserem e na segunda parte a gente vai conversar um pouco mais sobre isso.